Então, agora, a partir de agora, eu vou compartilhar. Abrir minha tela aqui. Estamos aqui com as questões. Deixa eu ajustar nosso quadro aqui. Ok. Então, a gente tem aqui, eu preparei essa prova com questões do exame anterior, né? Se eu não me engano, de 2018. E as questões, elas vêm, basicamente, elaborada em cima de um texto, né? Um texto que vai servir para a disciplina de português e também de matemática. Mas, assim, eu já deixo vocês tranquilos que o texto em si não interfere tanto na disciplina de matemática. Ele usa alguns dados que foram ditos no texto e daí ele faz as perguntas, né? Faz a questão baseada nessas informações. Só para a gente ter ideia de como é o texto, né? Vou colocar aqui o texto 1. Ele fala sobre Amazônia, fascínio e destruição em 15 de fevereiro de 2015. Esse texto é um pouco comprido, né? Ele tem vários parágrafos aí, só para a gente ter ideia, mostrar a vocês como funciona, certo? E ele fala muitas coisas a respeito do desmatamento na Amazônia, o território, né, da Amazônia e tudo mais. E depois ele vem com o texto 2, falando em defesa, né, da Amazônia. É um texto também, né, que vem trazendo algumas informações de leis e tudo, né? Então, baseado nesses textos, as questões são elaboradas, certo? E a gente vai iniciar aqui com a questão 21, e depois vocês podem fazer essa prova, pegar essa prova, baixar e responder. Eu também já enviei para as meninas que estão participando, né? Giovana e Tainara, que por algum motivo especial não pôde participar desta aula. Mas, enfim, a questão 21 diz o seguinte: conforme o texto 1, a biodiversidade da Amazônia conta com aproximadamente 40 mil espécies de plantas e 400 espécies de mamíferos. A razão entre a quantidade de espécies de mamíferos e a quantidade de espécies de planta é... Gente, de início eu confesso a vocês que quando eu li, eu fiquei meio assim, apreensivo de querer ler o texto completo. Mas aí eu vi que não é nenhum problema, porque as questões matemáticas não vai exigir a leitura em si do texto. Embora que, na hora da prova, você vai precisar ler esse texto com muita atenção, porque vai servir para as questões de português. Ok? Mas, assim, né, no nosso treinamento, no nosso estudo, né, de matemática, a gente percebe uma coisa, que ele fala em razão. A razão. E a razão em matemática, gente, nada mais é do que uma divisão. Vou colocar aqui razão é igual a divisão. E divisão, por sua vez, é igual a uma fração. Ok? E no caso aqui ele pede que você calcule a razão entre a quantidade, isso aqui é muito importante, a quantidade de espécies de mamíferos e a quantidade de espécies de plantas. Então, baseado nisso, né, que a razão é uma fração, eu vou calcular essa fração, que é a quantidade
de mamíferos, colocar assim, entre a quantidade de mamíferos e as espécies de plantas. No artigo que eu mandei, Giovana e Tamara, vocês dêem uma ajustada aqui que faltou a barrinha de divisão, certo? E aqui vocês podem completar observando a quantidade de mamíferos, né? Quantidade de mamíferos, que se você ler aqui, né, a biodiversidade da Amazônia conta com aproximadamente 40 mil espécies de plantas. Espécies de planta, 40 mil. Fica embaixo. 40 mil é 40 acompanhado de 3 zeros. Espécies de planta. E 400 de mamíferos. Lembrando, não é 400 mil, é simplesmente 400 espécies de plantas. Aliás, espécies de mamíferos. Então, 400 fica aqui em cima. Pronto, está montada a sua fração, ou seja, a sua razão. Professor, mas não tem nenhuma alternativa aqui que eu marque com 400 sobre 40 mil. Certamente não vai ter. Por quê? Porque você vai precisar, né, é padrão, você simplificar. Você vai precisar simplificar isso aqui, essa fração. Simplificar. Simplificar essa fração. E, professor, o que é simplificar uma fração? Simplificar uma fração, gente, é simplesmente você dividir por um único número o numerador e o denominador. Antes de fazer essa simplificação, eu posso simplificar esse zero com esse aqui com esse. Então, eu vou ficar apenas com 4 sobre 400. E qual é o número que divide 4 e 400 de uma única vez? O próprio 4. 4 dividido por 4 dá 1. E 400 dividido por 4 vai dar 100. Então, minha resposta é 1 sobre 100. Você vai lá aqui marcar a letra A. 1 sobre 100. Certo? Então, não tem bicho de 7 cabeças nessa questão. E a gente vai ver no andar das outras questões que vamos resolver, que o IFRN trabalha muito com regra de 3, proporção e essas coisas. Certo? Questão 22. Vamos aí para a questão 22. Ele diz o seguinte: segundo o texto 1, a quantidade de carbono estocada na cobertura vegetal da Amazônia varia entre 80 e 120 bilhões de toneladas. A representação em notação científica, portanto, isso aqui, desse intervalo de variação das toneladas de carbono ele deu várias alternativas aqui, certo? Mas o que a gente primeiro precisa lembrar é disso aqui, ó. Esse número que ele deu é 80 bilhões. E esse outro é 120 bilhões. E pode acreditar, tem gente que não consegue representar esse número de 80 bilhões, certo? Para isso, para a gente representar esse número, a gente deve lembrar lá do 6º ano que a gente aprendeu sobre
as casas decimais, né? Unidade, dezena, centena, né? E a gente vai colocando aqui, ó, 80 milhões, e vai ser acompanhado de quantos zeros? Aqui, unidade simples, aí vem aqui, unidade de milhar, até colocando aqui, unidade simples, esses outros três aqui, unidade de milhar, mais 3, a gente vai entrar na casa dos milhões, e o próximo são os bilhões. Lembrando que é 80, né, bilhões. Então, posso colocar aqui 80, certo? Aqui eu posso acrescentar um zero, porque aqui seria a centena de bilhões, certo? Porque geralmente a gente obedece essa lógica aqui, ó. Unidade, dezena, centena. Unidade, dezena, centena. E sempre assim, unidade, dezena, centena. 80 está na casa das dezenas, né? Unidade, dezena, aqui, centena. Só que quando você vai repetindo isso aqui, mas você vai observando a classe que ele está. Ó, dezena, aqui está em dezena, mas dezena de quê? De milhar. Essa aqui, centena, mas centena de quê? De milhões. 80 está na dezena de bilhões, certo? Então, é assim que você monta o número. Então, bilhões, ele tem aí, se você for contar, sem esse aqui, né? Não precisa colocar esse, mas com esse a gente vai ter 9, 10 zeros. É 8 acompanhado de 10 zeros, certo? E o 120, tá bem fácil aqui, né? Vou ter 9 zeros acompanhando. E o 120 aqui. E o 120 está completinho, porque 120 já está na casa da centena. Certo? Então, eu tenho aqui 120 bilhões. Feito isso, você acaba de entender como é que monta o número. Né? O número 80 e o número 120. Agora a gente vai colocar na notação científica. Aí agora você vai lembrar de notação científica. Geralmente se estuda aí no 8º, 9º ano. Certo? Notação científica, gente, é o seguinte: é um número formado, notação científica. É um número formado por potência de 10, onde vai ter um expoente, né, que geralmente a gente chama de n, e vai ter um número aqui, vamos chamar esse número de m, né, um número, a letra aqui que eu estou usando para representar esse valor. Olha só, a notação científica, para que ela seja bem representada, esse m aqui, ele deve estar entre 0 e 10. Não pode ser 0 e nem pode ser 10. Tem que estar entre, tem que estar aqui nesse intervalo. Ok? Não acredito que 0 não, é 1. Né? Entre 1 e 10. Certo? Tem que ser maior do que 1 e menor do que 10. Com isso, a gente agora, né, vai... E esse n aqui, ó, esse n é a quantidade de zeros que acompanha ele. Certo? Esse n é a quantidade de zeros que acompanha a notação científica. Bem, para representar o 80, né, vou colocar aqui, 80, nós temos que colocar esse 80 na forma de notação científica, certo? Como o número principal é 8, e o 8 está entre 1 e 10, então eu posso representar diretamente ele em forma de notação científica. 8 vezes 10, e vou contar a quantidade de zero que tem depois do 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, é 8 elevado a 10. Essa é a representação do 80 bilhões. Já o próximo número
120, né, acompanhado aí de 9 zero. A gente vai ter um cuidadinho maior. Por quê? Porque eu não posso colocar o número principal, quando eu falo número principal, o número que aparece é diferente dos zeros. Eu não posso colocar o número principal sem nada, porque ele vai ficar no número 12, né? Ele não pode ultrapassar o 10. Eu tenho que estar entre 1 e 10. Aqui deu 12, então o que é que eu vou fazer? Eu vou andar a vírgula, né? Deslocar a vírgula um pouco para trás, para a esquerda, para que ela fique aqui, certo? E aí ela vai ter aqui, ó, 1,2. 1,2. 1,2 com certeza está no intervalo entre 1 e 10, certo? Mas como eu fiz esse deslocamento, aqui quando eu vou montar a minha potência de 10, eu vou contar aqui, ó, a partir do 1,2. Vamos supor que a vírgula está aqui, eu vou andar ela até chegar no final. Então, eu vou andar quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 casas, certo? Então, vai ficar 10 elevado a 11. Você faz essa compensação quando desloca aí a vírgula uma casa para a esquerda. Então, a representação aqui dessa questão, né, em notação científica, é 8 vezes 10 elevado a décima, está aqui, letra B, e 1,2 vezes 10 elevado a 11. Cuidado, você poderia ter marcado a letra A, certo? Contando apenas os zeros. Ok? Então, muito cuidado, porque você deslocou, né, a vírgula do número principal, então você vai precisar dar uma casa a mais. Então, fica 10 elevado a 11 e a questão, a alternativa correta é a letra B. Ok? Então, são questões fáceis, mas que precisam ter uma atenção na hora de responder, né? Para não cometer erro. Continuando com a nossa proposta, temos aí a questão 23. Vou variar aqui melhor. Questão 23, ela vai dizer o seguinte: segundo o texto 1, a Amazônia brasileira cobre 4,2 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, 49% do território nacional. De acordo com esses dados, a área total do território brasileiro aproximadamente é, bem, pela própria característica da questão 23, vamos aí usar uma regra de 3, né? A regra de 3 aí que ela vai acompanhando o estudante de matemática até no ensino médio, no ensino superior, ela acompanha aí o estudante de matemática. Mas vamos lá. Olha só o que ele disse. Segundo o texto 1. Beleza, você lê o texto 1. A Amazônia brasileira cobre 4,2 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, 49% do território. Ou seja, o que é que ele está querendo dizer aqui? Que esse 4,2 equivale a 49% do território nacional. Continuando a leitura, ele diz, ó, de acordo com esses dados, a área total do território brasileiro aproximadamente é, bem, a área total deve ser aí 100%, né? Quando a gente representa uma totalidade, a gente representa essa totalidade no formato de 100%. E daí surge a nossa regrinha de 3. Regrinha de 3 significa, gente, nesse caso simples, né? Regra de 3 simples, significa dizer que a gente tem 3 valores e um que precisa ser encontrado. Esse valor a gente encontra, né? Fazendo cruz credo, que a gente chama assim. Você multiplica os meios pelos extremos, certo? Ou você pode primeiro montar a proporção, que é 4,2 sobre x, igual a 49, né? Eliminar isso aqui, né? Simplificar logo para a gente não se perder aqui na porcentagem. 49 sobre 100.
Isso aqui, né, inclusive, né, faz parte até do exercício, né, da semana. Eu passei lá no grupo, né, das aulas regulares. Isso aqui é uma proporção que a gente pode resolver, ó, multiplicando o x pelo 49 e o 100 pelo 4,2. Fazendo isso, a gente vai ter 49 vezes x, vai ficar 49x, igual a 4,2 vezes 100. Fazendo essas contas, vamos ter 49x igual 4,2 vezes 100 é só você acrescentar a vírgula duas casas para a direita. Então, vai ficar 4, 2, 0. A vírgula estava aqui, ela andou duas casas, certo? E no final não precisa colocar ela novamente. E aí, para finalizar, o 49 está multiplicando, passa para o outro membro, dividindo. Então, vai ficar 420 dividido por 49. Esse valor vai ser igual a 8,57 milhões. Milhões. Certo? E aí a questão que a gente vai marcar é a letra B. Certo? Então, uma regrinha de 3 aí bastante simples, né? Você vai ter só o cuidado de interpretar a questão para não errar. Questão 24. A questão 24 diz o seguinte. Segundo o texto 2, o projeto de lei número 8.107/17 reduz em 30% a floresta nacional do Jamanchim, localizada no Pará. Sabendo que o percentual reduzido corresponde a 390 mil hectares, a área total da floresta é. Gente, essa questão é outra questão que envolve regra de 3, idêntica à anterior. Né? Ele está dizendo o seguinte aqui, ó, que 30% dessa floresta reduz 30%. Então, essa parte reduzida é justamente essa que ele fala aqui, ó, sabendo que o percentual reduzido corresponde a 39 mil hectares. Então, vamos lá. Eu posso dizer que 39 mil equivale a 30%. E aí ele quer saber o seguinte. Sabemos que o percentual reduzido corresponde a 39 mil, né? Aliás, 390 mil hectares. A área total da floresta é. A área total, gente, mais uma vez, é representada aí por 100%. Certo? E a gente chama aqui de X. E aí, corre, né, o abraço e faz as contas para dar o resultado correto. X vezes 30, 30x. Aí eu já estou fazendo direto, não montei a proporção que a gente tinha montado na situação anterior. E aqui, 390 mil vezes 100. Fazendo as contas, a gente vai ter 390 mil. Aliás, agora vai aumentar 2 zeros, né? Que a multiplicação por 100 significa dizer você acrescentar duas casas decimais, né? No caso aqui, a gente vai acrescentar os 2 zeros que vai representar as casas decimais da multiplicação por 100. E o 30 está multiplicando, passa para o outro membro dividindo. Pode simplificar esse zero aqui, certo? E aí surge a grande dúvida. Professor, vou dividir esse número completão? Não precisa, não precisa. É só você pegar esse aqui, ó, 39 e dividir por 3, certo? Faz uma continha básica, 39 dividido por 3
divido 3, né? Ok, voltou, né? Recuperando aqui de onde a gente estava. 39 a gente estava dividindo, baixou 9, dividiu por 3, vai dar 3. E daí a gente já percebe aqui que a resposta vai dar em torno de 1, 3, acompanhado dos zeros, né? De 5 zeros. Certo? Então, a única alternativa aí que tem é a letra A. A gente marca aqui a letra A. Houve um probleminha técnico, mas a gente já recuperou aqui o sinal. E vamos aqui, né, para mais uma rodada aqui de questões, para a gente aí finalizar nossa aula. Suponha que o projeto de lei número 8.107/17 seja aprovado e a Floresta Nacional do Jamachim perca 30% de sua área por desmatamento. Se o estudante quiser sugerir um projeto de lei que recupere a área perdida, esse projeto de lei deverá propor, né, que seja crescido a nova área da Floresta Nacional do Jamachim, um percentual aproximado de. O que é que ele está querendo dizer aqui? Se for aprovado esse projeto de lei de redução de 30%, para voltar à área inicial, quantos por cento eu deveria ter? Cuidado para não cair na besteira, não cair na pegadinha. De dizer, se reduziu 30%, eu vou ter que recolocar 30% para ela voltar ao normal. Não faça isso. A gente vai ver que não acontece isso quando a gente fala de porcentagem. Certo? Então, acompanhe comigo. Vamos imaginar aí uma área para a gente, né, fazer as contas bem mais rápido. Vamos supor aí, né, que essa área seja 100. Certo? Aí essa área está na sua totalidade. De 100%. E daí eu reduzo, né? Eu reduzo 30%. Então ela vai para 70%. Né? Aí veja só. Vou colocar assim, reduzir 30%. Se reduzir 30%, ela vai para 70%. Aí você passa agora a ter um valor total, né, da floresta de 100%. A floresta que antigamente tinha 100, né, 100 de área, e aí você reduziu 30% e ela foi para 70 hectares, vamos supor,
Esses 70 hectares agora equivale à sua totalidade de 100%. Né? E aí, para eu chegar os nossos 100% novamente, aliás, ao 100% não, a minha área de 100, eu vou precisar de quanto? Vou precisar de 30 hectares. Logo, em relação aos 70, quantos hectares, quantos por cento equivale os 30? Fazendo nossa regrinha de 3, a gente vai ter aqui 70 multiplicado por x e 30 multiplicado por 100. Fazendo as contas, a gente vai ter x igual 3.000 dividido por 70. Simplifico esses dois zeros, certo? Vou dividir agora o 300 por 7. E aí você pode fazer essa divisão aí, né? Já que você não vai ter calculadora lá, você vai pegar o 300 dividido aí por 7. O 3 não dá para dividir por 7, eu pego 30. 30, quantas vezes o 7 cabe dentro de 30? 4 vezes, né? Porque 4 vezes 7 dá 28. Sobra 2. 2 é menor do que o 7, baixa o 0. Fica 20 dividido por 7. Quantas vezes o 7 cabe dentro de 20? 2 vezes. 2 vezes 7, 14. Sobra aqui 6. 6 é menor do que 7, mas eu posso continuar essa conta colocando um zero aqui e uma vírgula aqui, certo? Embora você nem precise, né? Nem precisa, porque você já está vendo que a resposta vai dar 42, e a única alternativa com 42 aqui é a letra B. Então, muito cuidado com esse tipo de questão. Se você reduziu 30%, para você voltar ao que era antes, você não vai acrescentar 30%, não. Nesse caso, você acrescentou 42,8, certo? Então, muito cuidado. Questão 26, para a gente encerrar essa bateria de aula, essa bateria de questões. Diz o seguinte: ao ler o texto 2, em que é citado o projeto de lei número 8.107/17, um estudante, né, observa que 8.107 não é divisível por 17. Esse estudante, eu gostava muito de matemática e viu ali que 8.107 não dava para dividir exatamente, de forma exata, por 17. Aí diz o seguinte: se esse estudante buscar identificar o primeiro número divisível por 17 e maior que 8.107, encontrará o quê? Algumas dicas que eu vou dar aqui muito importantes. Todos aqui é maior do que 8.107, certo? Aqui é o valor base. E ele quer que você marque a alternativa desses números que divide por 17. A dica que eu dou é você pegar eles e dividir por 17. Por aquele que conseguir dividir e a conta der exata, então é o número, é a alternativa que você deve marcar, certo? Analisando aqui, eu sugiro que você faça o seguinte: o 17, gente, é um número primo, né? É um número primo. É um número que divide por 1 e por ele mesmo, não tem outro divisor, certo? Então, quando você pega 8.108, o 8.108 ele é um número página, ele vai dividir por 2, né? E não vai conseguir aí dividir por 17. O 8.110 também. Restaria essa opção e essa outra para você marcar. Só que essa aqui, se você somar os algarismos, que é o que geralmente a gente faz na divisão por 3 e por 9, e eu não estou certo de que vai acontecer isso com os demais números, mas se seguir essa lógica, né, na hora de marcar a questão, pelo menos para você conferir mais rápido aqui vai dar a divisão correta, você soma os algarismos.
8 mais 1, 9, mais 1, 10, mais 1, 11. 11 é maior, aliás, 11 é menor do que o número de divisão, que é 17. Certo? Então, você aí não marcaria essa opção. Já esse aqui, ó, 8 mais 1, 9, 9 mais 9, 18. 18, a soma dos algarismos, passa de 17. Então, você poderia, né, se você observar os outros, né, esse aqui, 8 e 8, 16 e 1, 17. Bateu certinho, mas aí ele é par, certo? É uma análise que eu estou fazendo a grosso modo, não que seja correta, mas que você levaria um tempo menor para encontrar a alternativa que você marcaria rapidamente, né? Então, eu só poderia marcar essa questão, mas antes de marcar ela, eu precisaria confirmar, né? 8.109 dividir por 17. Você pega o 81 e vê quantas vezes, né, o 17 cabe dentro de 81. Quatro vezes. 4 vezes 7, 28. Vai 2. 4 vezes 1, 4. Com 2, 6. Fazendo as contas aqui, né? 81 menos 68, dá para fazer até de cabeça, dá 13, né? Baixa o zero, 130 dividido por 17, você ia fazer as contas, ia dar 7 vezes, 7 vezes 7, 49, vai 4, 7 vezes 1, 7, com 4, fica 11, fazendo as contas aqui, né? Sobra 11, aí você baixa o 9, e aí faz o resto das contas, né? 119 dividido por 17. Vai dar exatamente 7. 7 vezes 17, 119. E a conta aí estaria exata, né? Então, qual foi o número que você conseguiu dividir por 17? Foi 8.109, que é a alternativa da letra B, certo? Pronto, com essa questão a gente encerra nossa aula de hoje, né? Eu vou gravar essa aula, vou postar nos grupos e até uma próxima oportunidade.